Mais uma informação agora, voltando a falar sobre política aqui no Brasil. O presidente Lula tentou justificar a presença de José Dirceu no aniversário do PT na última segunda-feira. Segundo o petista, seu aliado envolvido nos escândalos do Mensalão e do Petrolão não pode ser penalizado ou criminalizado a vida inteira. Lula chamou o Dirceu de agente e militante político da maior qualidade e sempre disposto a participar. Por fim, o chefe do executivo disse que viu o aliado sentado, escondido no evento, e defendeu que ele coloque a cara para fora, brigue e construa uma outra narrativa na sociedade brasileira. Pavinato. Ou seja, ele defendeu que o José Dirceu cria uma outra narrativa, chamando a coisa julgada de narrativa, chamando juízes que o condenaram de mentirosos, de pessoas que inventaram uma condenação, porque vale lembrar, José Dirceu, ele foi condenado, tem condenação transitada em julgado, cumpriu pena, tem outras condenações, como uma essa semana, que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele modificou a dosimetria, ou seja, ele reduziu, não é, o tempo de reclusão, mas ele não absolveu. Então, José Dirceu, ele é um autor de fatos criminosos condenado mais de uma vez pelo Poder Judiciário. Se eu posso, eu gosto de lógica, eu gosto de simetria. Se eu posso dizer que uma decisão condenatória, uma decisão criminal condenatória transitada em julgado, ou mais de uma delas, são meras narrativas, o que eu posso dizer de todo tipo de sentença que emana do Poder Judiciário, como aquelas tomadas no processo eleitoral? Veja, eu não estou dizendo nada, quem está dizendo isso é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque dizer que a coisa julgada é uma narrativa inventada para prejudicar um militante valioso da política brasileira é dizer que toda sentença pode ser também uma narrativa inventada para prejudicar determinado agente político, candidato a qualquer cargo eletivo em determinado momento da nossa história. Portanto, se o judiciário preza tanto pela qualidade das suas decisões, como tem diuturnamente demonstrado, em especial depois dos acontecidos na eleição do ano passado, ele deveria se levantar também para condenar esse tipo de fala irresponsável, antijurídica, contra-institucional, antidemocrática, sugestiva de golpe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque não se brinca com uma decisão penal transitada em julgado. E também o Código Penal diz que não se pode fazer apologia a autor de crime. José Dirceu é autor de crime. Ah, você está... Não. Quem está dizendo isso é a condenação criminal transitada em julgado. Uma pessoa não pode ser condenada pelo resto da vida por uma condenação que ela tenha recebido e tenha cumprido pena. A pena é um castigo. Você é livre para fazer a coisa certa e a coisa errada. Fez a coisa errada, prejudicou alguém, prejudicou a sociedade, você é responsabilizado. Como no Brasil não existe pena perpétua, a pena... o seu castigo tem um tempo, mas passado o tempo do castigo, isso não quer dizer que o passado é apagado, de jeito nenhum. Esse era o argumento do Guilherme de Pádua. Quando a Glória Pérez lançou o documentário na HBO do caso do assassinato da sua filha Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua, que morreu logo depois dessas declarações de infarto, ele disse que processaria a Glória Pérez porque ele já tinha pago o que devia à sociedade, menos do que deveria, aliás, diga-se de passagem. Isso é um argumento falacioso. Você pagou o seu castigo, mas isso não significa que as pessoas têm que esquecer e tratá-lo como uma pessoa que nunca fez nada errado. Ok, José Dirceu pagou, cumpriu sua pena, cumpriu, mas isso não o
qualifica para ocupar de novo um posto dentro da administração pública, seja em qual esfera for, federal, estadual, municipal, no legislativo, no executivo, no judiciário. Por quê? Porque ele é um criminoso condenado por malversação de verba pública. Então ele pode ter a sua vida em paz. Ele pode ter a sua intimidade, a sua vida privada, os seus negócios privados. Vai procurar um emprego, vai trabalhar como qualquer outro cidadão brasileiro na iniciativa privada, mas isso não o faculta a voltar para a vida pública. Aliás, isso fere toda a legislação brasileira, a começar pela Constituição, no quesito moralidade do ato administrativo, passando também pela lei ficha limpa. Ora, a gente tem que ver o direito como um sistema. E reabilitar José Dirceu, por mais que ele tenha pago o seu castigo ao sistema judiciário, isso não apaga o seu passado. Ele tem todo o direito de viver, mas ninguém tem a obrigação de aplaudi-lo. E você, Zé, como interpretou essas falas do presidente Lula sobre José Dirceu? Eu sou um crítico assim muito forte da cultura brasileira de que atividade política e cargo público é como se fosse um anexo da vida dele, que fosse um patrimônio, né? Nós vemos aqui, por exemplo, parlamentares onde há uma comprovação de irregularidade ou mesmo uma investigação, e ele se apega ao cargo, né? Ministro que construiu, como Juscelino Filho, que construiu através de dinheiro público estradas para beneficiando a fazenda da família dele e tudo, e se apega ao cargo como se aquele cargo fosse uma pasta dele, que ele pega, coloca debaixo do braço e leva para qualquer lugar. Não é assim. A pessoa, quando é eleita, ela é eleita para desempenhar um mandato em nome do eleitor, mas aquilo não é direito individual dele, não é uma propriedade. Então, assim, eu morro de inveja quando eu vejo em outros países, quando há o início de uma investigação, imediatamente o ministro pede afastamento, pede demissão para a liberdade de investigação. Isso em qualquer país é natural, isso é supernatural. Aqui não, aí é que as pessoas se aferram mais ao cargo. O caso do José Dirceu, ele é um militante importante, sim, para o PT. Ele é muito importante para o PT. Ele é da história do PT, né? Desde o início, lá na gênese do PT. Mas isso não significa que o PT tem que carregar essa carga o resto da vida. E aqui no Brasil é assim. Essas pessoas vão levando e vão somando para a agremiação. Eu me lembro muito bem, porque eu acompanhei de perto, Pavinato, todo o julgamento, que para mim valeu mais do que a faculdade de Direito, na área penal, aquela história do julgamento do Mensalão. A história do julgamento do Mensalão era dia a dia, lendo parquê, acompanhando a leitura de parquê, acompanhando os grandes criminalistas que desembarcaram aqui em Brasília, com teses e tal, tentando tirar os seus clientes da cadeia, com aquela fantástica ideia de dizer que a secretária era uma funcionária mequetrefe e tirou a secretária do rol dos julgados do Supremo, foi absolvida, né? Porque ele mostrou que ela era tão mequetrefe que se ela faltasse do trabalho, outro ocuparia o lugar e a coisa corria, quer dizer, só ela não tinha poder que não de era mão. agente. Mas o papel do advogado foi reduziu a secretária a pó, mas ela foi absolvida. Então eu vi várias teses. E o que mais me impressionou era a lealdade do José Dirceu para proteger o sistema para cima dele, né? E ali naquele enquadramento que eu achei fantástico, né? De dizer que os poderosos ou deveriam saber ou sabiam, né? O domínio do fato chamado, que foi uma tese muito importante e vencedora lá, mas o domínio do fato parou em José Dirceu. E na época a fruta da estação era a delação premiada. Se José Dirceu tivesse feito a delação premiada, né, a coisa seria muito mais grave, né, e alcançaria sei lá quem. Então, sim, o PT deve José Dirceu. O que eu estranho é a insistência em acompanhar a vida pública, a insistência em acompanhar a atividade do partido como se fosse um direito dele, um direito individual, e não é.